Filme em que você começa o filme mesmo pela parte final e aí depois o filme retrocede. Vários filmes utilizam essa estratégia de começarem pelo final. Na verdade não é a última cena, né? Geralmente é a penúltima cena e aí você fica naquela expectativa. O filme sofre aquele efeito chamado efeito flashback. Ele volta no tempo e aí você vai começar a entender a história para que chegue naquela penúltima cena. Eu costumo imaginar que a história do Evangelho, ela de algum modo é assim para a gente. Quando a gente ouve o que significa o Evangelho, o que significa a Páscoa, o que significa a ressurreição de Jesus Cristo, muitas vezes a gente começa pelo capítulo errado, que é o penúltimo capítulo, e parece que as coisas não fazem muito sentido. Então eu vou tentar te explicar os capítulos anteriores, e aí a gente vai entender o capítulo de hoje, que é o capítulo 24 do Evangelho escrito por Lucas. Tudo bem? A história nossa, a história de todas as histórias, a história escrita por Deus é a seguinte: existe um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas. Esse Deus criou todas as coisas de modo intencional. Então nós não somos um acidente, não somos fruto do acaso, somos criação desse Deus amoroso que criou todas as coisas, das maiores, das constelações do universo, das menores, aquilo que é microscópico. Esse Deus criou a minha e a sua vida intencionalmente. A Bíblia vai dizer, no entanto, que a gente é diferente de tudo aquilo que foi criado por Deus, porque nós somos a excelência da criação. Nós fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança, carregamos em nós uma marca desse Deus Criador. Esse Deus Criador não é uma força, esse Deus Criador não é uma energia, esse Deus Criador é um Deus pessoal, com o qual a gente se relaciona. A gente fala e Deus ouve, Ele fala e nós ouvimos também. Esse é o primeiro capítulo, essa é a primeira parte dessa grande história que a Bíblia conta. Deus cria os primeiros seres humanos como nossos representantes, Adão e Eva. Esses representantes tinham, contudo, liberdade. Você já se perguntou por que o mal existe? O mal está estampado em todos os lugares. Eu costumo comprar uma marca de leite no mercado, que é uma das mais baratas. E todo dia de manhã aquela marca me lembra que o mal existe, porque na caixa de leite tem a imagem, a foto de uma pessoa desaparecida, cara. E aí, todo dia de manhã que eu vou tomar o meu leite, eu lembro que o mal existe, o mal está estampado nos noticiários, o mal está em todo lugar, na verdade. A doutrina mais fácil da gente comprovar é a doutrina da existência do mal e do pecado, e que somos pecadores, na verdade. No entanto, como é que pode um Deus todo-poderoso, bom, criador, e o mal existir ao mesmo tempo? A grande questão é que no meio dessa equação entre Deus todo-poderoso, bom, e o mal existir, existe a liberdade que Deus deu para aquele primeiro casal. Deus deu liberdade para aquele casal escolher entre fazer a vontade de Deus ou desobedecer. Aquele casal resolve desobedecer, então o pecado entra no mundo. Esse é o segundo capítulo da saga. O pecado entra no mundo de forma destruidora e nos separa então de Deus. A gente poderia perguntar assim: poxa, não seria melhor se Deus perdoasse simplesmente o nosso pecado? Imagine você, e se você for uma pessoa relativamente razoável, você vai se reconhecer pecador e pecadora, com certeza. Imagine você que eu pudesse projetar aqui nesse telão os piores pensamentos que você já teve na sua vida. Vou aliviar a sua vida, vou jogar para minha. Imagine você, eu sendo pastor,
se eu projetasse nesse telão os piores pensamentos que eu tive hoje, só hoje, dificilmente eu voltaria a pisar aqui nessa igreja. Se você for uma pessoa minimamente razoável, você sabe que você cometeu erros, que você cometeu enganos. A Bíblia vai dizer que tudo que corrompe os 2 maiores mandamentos é pecado. Os 2 maiores mandamentos são, segundo Jesus: ama, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, força, alma e entendimento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Em tudo que você fez na sua vida, que você não amou a Deus de todo o teu coração, força, alma e entendimento, ainda que aquilo pareça bem, isso é pecado e mal diante de Deus. Eu posso fazer caridade com intenções totalmente equivocadas. Então eu posso fazer o bem, ajudar uma pessoa com intenções malignas no meu coração. Eu posso fazer para me aproveitar daquela pessoa no futuro. Eu posso fazer para receber algo em troca. Eu posso fazer por egoísmo. Eu posso fazer para receber um tapa nas costas, aplauso das pessoas. Eu posso fazer até querendo ser salvo, com interesse próprio. Em todos esses casos eu não faço porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. Segundo exemplo, segundo mandamento: comprei essas roupas em algum momento da minha vida, não são nada demais. Esse tênis eu ganhei, não comprei não, de um irmão aqui da igreja. Tem que ser verdadeiro, né? Muito bonito por sinal. Irmãos, quando eu ganhei esse tênis, quando eu comprei essas roupas, eu não pensei em ninguém. Quando eu comi o meu almoço hoje, que estava delicioso, eu não pensava em mais ninguém. Quando eu bebi água, quando eu fiz várias coisas, quando eu estava respirando, não estava pensando em ninguém, além de mim mesmo, tudo bem? Então, certamente, eu não amo o próximo como a mim mesmo. E nisso, a gente está falando de forma genérica. Cara, se a gente for falar dos piores pensamentos que a gente tem, eu me lembro que uma vez, vou compartilhar isso mais uma vez com vocês. A minha avó estava doente terminal, e eu era muito novo, estava na escola, adolescentezinho. E aí a minha avó estava sentindo muitas dores, estava perto dela morrer. E eu desejei que a minha avó vivesse mais, não pelo fato dela ter vida, sabendo que ela estava sofrendo, sentindo dores, mas para que eu pudesse ir a uma festa da escola que eu estava planejando o ano todo, ir àquela festa. Cara, olha que coisa perversa que passou pelo meu próprio coração. Jesus vai dizer que aquele que adultera peca, mas aquele que pensa em adulterar também peca. Aquele que assassina peca, mas aquele que pensa com ódio sobre o seu irmão, esse peca também. Existe uma multidão de pecados que precisa ser paga. Quando o evangelho é anunciado no Oriente, por exemplo, tem uma grande dificuldade de aceitação entre a pessoa de um Deus que seja misericordioso e bom e justo ao mesmo tempo. No Oriente, por exemplo, no Japão, eles pensam assim: se um juiz julgar e ele for bom, ele vai aliviar a pena do réu lá, do criminoso. Então ele não vai fazer justiça. Se ele for mal, ele vai aprofundar aquela pena de modo também injusto, imputar uma pena muito maior. Então eles acham que para que exista justiça, a justiça tem que ser o meio do caminho entre o bem e o mal. O Evangelho apresenta para nós um Deus que é justo e é rico em misericórdia ao mesmo tempo. Como que isso é possível? Isso é possível da seguinte maneira: existe uma dívida dos seres humanos com Deus pelo pecado. Imagine que alguém invada a sua casa, e aí essa pessoa destrua a sua casa, arrebente as coisas da sua casa, e ela chegue na frente do juiz e diga assim: poxa aí, eu fiz tanta coisa boa, eu já ajudei uma senhorinha a atravessar a rua, eu já dei esmola, eu já distribuí cesta básica. Você acha que esse juiz vai perdoar esse criminoso por conta do bem que ele fez? O juiz vai dizer: cara, beleza, você fez coisas boas, mas você está sendo julgado pelo mal que você fez. Às vezes a gente se compara a outras pessoas diante de Deus e pensa assim: ah, eu sou melhor do que fulano de tal, ou eu fiz coisas boas, maravilha,
você vai ser julgado pelo Deus Todo-Poderoso, juiz de toda a terra, o único que é justo e verdadeiramente justo, aquele que conhece todas as coisas. Ele nos julgará com justiça pelo mal que nós fizemos. Para que Deus seja justo e seja bom ao mesmo tempo, Ele envia o seu Filho Jesus a nós. Essa que é a grande história da Páscoa. Existe uma dívida nossa com Deus. Jesus voluntariamente se coloca no nosso lugar e diz: olha, eu vou pagar então essa dívida. A dívida vai ser paga, existirá justiça. Porém, a dívida vai ser paga por Jesus. E para a nossa vida existirá então misericórdia. Jesus toma o nosso lugar. Em Jesus, o braço da ira de Deus é refreado pelo braço da misericórdia e desviado para a pessoa de Jesus. Jesus é aquele que leva os nossos pecados na cruz. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Tem um filme chamado Jogos Vorazes. Já assistiu esse filme? Tem uma cena do filme que é a seguinte: o pessoal recruta algumas pessoas em algumas cidades para que elas participem de um reality show. E nesse reality show, num negócio filmado, eles têm que matar um ao outro. E aí sorteia uma menininha lá de uma cidade. E aí a irmã dessa menininha levanta o braço e diz assim: eu vou no lugar da minha irmã. Vai para onde? Vai para morrer. Você consegue entender? Foi isso que Jesus fez por nós. Existia um preço a ser pago. Jesus voluntariamente, ninguém tira a minha vida de mim. Ele diz: eu mesmo a dou em favor dos meus amigos. Eu tenho poder para dar e retomar a minha própria vida. Jesus dá a sua vida por nós, para que nós possamos ser considerados justos diante de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus nasce, terceiro capítulo dessa história. Jesus nasce numa vida de sofrimento e humilhação. Ele é o mais rejeitado de todos os homens, como a gente cantou aqui. Desde o seu nascimento, Jesus não encurta etapas. Jesus era Deus, Deus Todo-Poderoso. Jesus poderia ter nascido adulto, se quisesse. Jesus não nasce como uma criança indefesa no colo da sua mãe. Jesus precisa do auxílio das pessoas para que ele seja limpo das suas fezes. Jesus nasce num lugar onde os animais nascem. Jesus não nasce num palácio, numa casa, num hospital. Jesus nasce numa estrebaria, num estábulo, num lugar onde os bichos vivem e fazem as suas necessidades. Você já entrou num estábulo na sua vida, não já? Alguns não. Alguns são mais novinhos, talvez nunca tenham entrado. Já entrei. É fedorento, bastante. Jesus nasce nesse lugar. A sua vida é uma vida de humilhação e sofrimento. O Todo-Poderoso toma forma humana. O Deus que criou todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele, o Criador de todas as coisas, Ele criou a árvore, a qual foi cortada para fazer o madeiro em que Ele seria encravado. Ele criou a planta que foi costurada para colocar como espinho, coroa de espinhos na sua cabeça. Ele criou o monte no qual Ele foi condenado à crucificação e crucificado. Ele, o Criador, agora na forma humana, sozinho, enfrenta a morte no nosso lugar. Jesus derrama a sua vida naquela cruz, sofre a morte mais terrível de todas. Inventam uma palavra para descrever essa morte, chamada excruciante. É uma palavra que descreve a pior morte de todas, a morte na cruz. Jesus faz isso para que eu e você pudéssemos agora, livremente, dizer não para o pecado, sim para a justiça de Deus, e para a beleza de Deus, e para a bondade de Deus, para que a gente pudesse viver a melhor vida de todas. Jesus faz isso por nós. O texto de Lucas capítulo 24 diz assim, então:
Essa é a cena da ressurreição. Jesus morre na cruz. Jesus vence a morte. Onde está, ó morte, a sua vitória? Jesus, o vencedor da morte. A morte morreu pela morte de Jesus Cristo. Diz assim o texto de Lucas: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Amém e amém. Primeira lição desse texto da ressurreição: a ressurreição é poderosa para transformar a vida voltada para a morte em uma vida voltada para a vida. Perceba, no primeiro momento da cena, as mulheres estão envolvidas naquilo que cercava a morte. Então, elas precisavam maquiar a morte de Jesus. Sabe, essa preparação que acontece com os corpos para o sepultamento, foi exatamente isso que aconteceu. Então elas pegam os óleos aromáticos, elas estão preocupadas com a morte, elas estão pensando na morte, elas estão pensando nas velhas coisas. Então elas gastam o sábado delas colhendo aquilo que fosse necessário, juntando aquilo que fosse necessário para que fizessem esses óleos aromáticos. Possivelmente gastaram dinheiro, recurso nesse negócio. Elas prepararam aqueles óleos para passar no corpo de Jesus, para que o corpo de Jesus, apodrecido ou apodrecendo, pudesse cheirar menos mal. Assim, irmãos, é a nossa vida antes que a gente creia na ressurreição. Nós nos voltávamos para aquilo que era a morte, para aquilo que era o disfarce da podridão do nosso próprio coração. Foi assim comigo. Com 15 anos, eu olhei para a minha vida e vi só morte e destruição. Mas pela misericórdia de Deus eu vi Cristo e vi a ressurreição também. A vida dessas mulheres sofre uma guinada de 180 graus. Agora, em vez de pensar nas coisas da morte, elas pensam nas coisas da vida. E elas saem daquele túmulo para contar para os outros irmãos aquilo que elas tinham recebido como notícia. Jesus estava vivo, a morte não teria poder para contê-lo. Jesus não tinha pecado, Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou. E essa notícia é maravilhosa, porque nós ressuscitaremos com Ele também. Agora a gente não se preocupa com as coisas que apodrecem nesse mundo, aquelas que corrugem, destrói e a traça corrói. Não nos preocupamos com isso, ajuntamos riqueza nos lugares celestiais. Agora a nossa vida é voltada para isso. A gente pensa 24 horas por dia em glorificar a Deus Todo-Poderoso que salvou a nossa vida, com aquilo que a gente puder glorificar, incluindo os nossos recursos. A gente ora durante o nosso dia para que as pessoas se convertam e conheçam a Jesus Cristo, na beleza da notícia que nos alcançou também. A nossa vida agora é totalmente transformada, assim como foi a vida daquelas mulheres. Segunda lição desse texto: a ressurreição gera adoração. A ressurreição gera adoração. A alegria gera adoração, com certeza. O lamento também.
a gente vê esses dois tópicos no livro dos Salmos. Se você está triste, adore o Senhor. Se você está feliz, adore o Senhor. Aqui elas receberam a notícia das suas vidas, a notícia maravilhosa. Nós, irmãos, somos mais felizes do que aqueles que receberam aquela notícia. Então, olha só que coisa maravilhosa, Jesus quando se encontra com Tomé, você lembra dessa cena? 3 dias depois, terceiro dia, Jesus ressuscita. 8 dias depois do terceiro dia, 11º dia, Jesus se encontra com Tomé. Tomé tem que esperar 11 dias, sofre mais um pouquinho do que os outros. Jesus se encontra com Tomé. Jesus mostra para Tomé as marcas nas mãos, o lado cortado. Tomé o reconhece, Tomé acredita, adora a Jesus, a ressurreição gera adoração. Tomé chama Jesus de Deus. Jesus diz para Tomé: Tomé, você acreditou porque você viu as marcas, mas tem gente que é mais feliz do que você. A Bíblia diz que nós somos mais felizes do que aqueles homens, porque antes bem-aventurado, mais felizes aqueles que não viram e creram. Você crê que Jesus ressuscitou? Você que está aqui, crê que Jesus ressuscitou? Você é mais feliz do que essas pessoas. A gente crê nisso não somente pela palavra, a gente experimenta essa felicidade na nossa vida. Aquelas pessoas passaram por 3 dias de desânimo, 3 dias terríveis. Essa é uma das provas da ressurreição também. A mudança de atitude daqueles homens, de um Pedro que era covardado, agora pregando o evangelho por todo mundo. A vida que eles dedicaram ao evangelho é outra prova da ressurreição, porque era só negar essa notícia que eles seriam poupados, mas não, eles entregaram a própria vida, a morte violenta, porque eles sabiam que aquilo aconteceu, eles apalparam com as próprias mãos. Aquele período de dúvida nós não passamos. Quando recebemos a notícia, a gente não precisou de 3 ou 11 dias para saber que Jesus ressuscitou. É agora, no mesmo tempo que recebemos a notícia da cruz e da morte, recebemos a notícia da ressurreição. Então somos mais felizes por isso, mas somos mais felizes porque temos mais fé. Bem-aventurados os que não viram e creram. Temos mais fé porque a gente não precisa ver para acreditar. A gente canta isso aqui. Dessa vez vou te poupar, não vou cantar não. Terceira e última lição desse texto. A ressurreição garante uma glória maior do que aquela que existia no jardim do Éden. E esse é um mistério maravilhoso, meus irmãos. Olha só, às vezes a gente pensa assim, lembra da criação, lembra do que era o Éden. Então parece que o final, Apocalipse 20 e 21, vai ser um retorno àquilo que aconteceu lá no início. Não, irmãos, não vai ser não. O final vai ser muito melhor do que era o início. No início, tínhamos um jardim, um casal, um tempo, tem sol e lua. A possibilidade da morte e do pecado e da rebeldia existia também. Agora, pela ressurreição, não temos um jardim, mas temos uma cidade. Não é só um casal, é uma multidão incontável. O tempo já não existe mais, não precisa de sol e lua. Agora é a eternidade que teremos pela frente. E o melhor, a garantia de que isso não vai se desfazer nunca mais. Não existe mais a possibilidade da morte, não existe mais a possibilidade da desobediência, não existe mais a possibilidade do pecado e do afastamento de Deus. Agora, no final, pela ressurreição, nós viveremos com Ele para sempre, aleluia. Você vai reparar que todas as cenas da ressurreição são recheadas por comunidade e por comunhão também. Então Jesus, tirando a primeira pessoa para a qual ele aparece, que é a Maria Madalena, aquela que tinha 7 demônios, ela tem a honra de ser a primeira testemunha da ressurreição. Tirando Maria Madalena, sempre Jesus aparece para mais de um. Isso significa que você, como igreja, precisa viver em comunidade. Você precisa viver assim. Lembra do caminho de Emaús?
Final daquela história no caminho de Emaús, Lucas 24, aqui logo na sequência do texto, se você quiser ler em casa. O final é o quê? Eles comendo. Existe uma crítica agora que crente come demais. Não entra nessa história não, meu irmão. Comer é coisa boa, existe boca para comer, lembra daquele? Comida é para comer, boca é para comer. Nas cenas tem comida, olha que coisa bacana. Você já reparou que Jesus, mesmo Deus glorioso, Ele reparte o pão. Jesus, Deus glorioso, ainda serve os seus amigos. Jesus, Deus glorioso, quando aparece na praia, aquela pesca que não acontece na madrugada, Pedro resolve pescar, devia estar com a cabeça quente, né? Tem até um ditado, cabeça quente vai pescar. Aí o cara vai pescar, não pega peixe, fica mais irritado ainda. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro foi pegar peixe, os irmãos foram com ele, não pegaram nada. Voltando para a praia, eles ouvem alguém falando com eles, reconhecem, é Jesus. Jesus então arma um assado de peixe para aqueles homens. Olha só, o Deus Todo-Poderoso, ressurreto, prepara uma fogueirinha na praia com peixe para os seus discípulos comerem. Sempre tem gente do nosso lado, sempre tem vida em comunidade, e sempre tem comida também, isso é coisa boa. Em muitas cenas tem praia também, é coisa boa também. Irmãos, como que a gente vive essa vitória de Cristo na nossa vida? Primeira aplicação, viva de forma digna dessa notícia. Viva de forma digna dessa notícia. A forma digna de se viver a ressurreição é uma vida de santidade e de comunidade. Então, não é possível ser santo sozinho. Você precisa ser santo no meio de outras pessoas. É necessário que você esteja envolvido, participante. Esse foi o desejo de Cristo. Cristo morreu pela sua igreja. Você precisa viver como igreja. Isso é necessário para que a plenitude dessa notícia seja a plenitude na sua vida também. No intervalo do jogo Milan e Napoli, há 10 dias atrás, rolou um diálogo muito interessante entre dois jogadores. O time do Milan estava perdendo já de 2-0 para o Napoli. E aí, os jogadores do Milan conversando, disseram assim um para o outro. Era o Walker falando para o João Félix, português. Ele dizia assim para o companheiro dele: nós não somos Messi. Ele falava para o companheiro dele no intervalo: nós não somos Messi, nós tocamos a bola. Beleza? Meu irmão, eu achei essa frase maravilhosa. Eu sempre quis dizer isso para a igreja. Meus irmãos, nós não somos Messi, beleza? Nós tocamos a bola, é assim. A gente não vive sozinho, a gente não resolve sozinho, a gente não ganha o jogo sozinho, não. A gente faz isso em comunidade. Você precisa se misturar ao povo de Deus para que você viva da melhor maneira possível. Às vezes a gente pensa que a questão do evangelismo é bater meta, fazer número de pessoas. Meus irmãos, estamos preocupados em que a felicidade da ressurreição chegue a outros irmãos também. Que outras pessoas possam experimentar essa vida plena que a gente tem. Precisamos então anunciar a ressurreição de Cristo por onde a gente passar. Aqueles que vivem sem Cristo vivem a tristeza do sábado. Sábado sem Cristo, sábado de morte, preparando elementos para maquiar a morte, o fedor da morte. É isso, viver sem Cristo é isso. Por que eu sei? Porque eu vivi sem Cristo. Precisamos anunciar para essas pessoas que existe uma vida eterna e plena e bela em Jesus. Por fim, celebre a ressurreição. Não sei como está o seu coração hoje. Alguns irmãos aqui, amados, queridos, estão enlutados. Hoje é dia de celebração. Os nossos irmãos que partiram em Cristo já vivem a ressurreição com Ele. Irmãos, será assim conosco, um piscar de olhos, irmãos.
num piscar de olhos estaremos face a face nos braços daquele que nos amou como ninguém jamais amou a nossa vida. Celebre, cante hoje de todo o coração, até que a sua voz acabe, como a gente diz nas nossas músicas. Viva essa nova vida em Cristo. Ele venceu a morte. Ele é o único merecedor de toda honra, glória e louvor. Ele é o merecedor da nossa vida, da nossa história, de cada respiração que a gente faz enquanto a gente vive nessa terra. Viva a plenitude de Cristo e da ressurreição de Cristo hoje, amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor. Você é o único Deus que ressurgiu da morte, que venceu a morte, que ressuscitou. Você é o único Deus que sabe o que é sofrer, que sabe o que é sangrar. Você é o único Deus que conhece todo o sofrimento. Você é o Deus de perto e de bem de pertinho. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela sua história, obrigado pela nossa história, obrigado porque a sua história encontrou a nossa história. Obrigado porque nós somos teus, Senhor, e ninguém pode nos roubar das tuas mãos, Senhor. Nem mesmo as bobagens que a gente faz nessa vida nos tiram da tua mão, da tua graça, da tua plenitude. Muito obrigado, pertencemos a ti, somos teus, comprados pelo teu sangue por um alto preço. Louvado seja o teu nome para sempre. Aleluia pela ressurreição. Toda glória ao teu nome, Senhor. Amém.